Hoje recebo em estúdio Nathalie Balan, CEO da Sair da Casca, uma consultora que desde 1994 quer inspirar e apoiar as organizações a contribuírem para uma sociedade sustentável. Francesa de nascimento, lançou o projeto Sair da Casca pouco tempo depois de ter chegado a Portugal. O conceito da empresa foi o resultado dos primeiros anos de experiência profissional dedicados ao jornalismo de investigação, muitas colaborações com ONGs e às primeiras participações na criação de empresas relacionadas com a informação e cidadania. Nasceu assim, há 30 anos, a primeira empresa em Portugal totalmente direcionada para a sustentabilidade e a inovação. Mulher de convicções fortes, acredita que as empresas são um motor que impulsiona a mudança e que uma atuação socialmente responsável cria um círculo virtuoso que leva ao sucesso empresarial e da sociedade. Nos últimos anos, a Nathalie geriu programas de sustentabilidade corporativa em Portugal, com clientes desde a Sonai, a Fidelidade, a Bell, a Danone, só para citar alguns. Desenvolveu serviços para abordar a avaliação de impacto social, experimentou a inovação social interna em grandes empresas para criar novos produtos ou abordar questões relacionadas com trabalhadores pobres. Resumidamente, hoje vamos conversar sobre como conciliar o fim do mundo com o fim do mês. Não é, Nathalie? Boa tarde. Boa tarde. Eu não tenho resposta. Sobre como conciliar o fim do mundo com o fim do mês. Mas é disso que se trata, sim. É disso que se trata, não é? Mas antes de falar disso, eu queria falar como é que nasceu, vamos lá ver, há 30 anos, 1993, 94, recém-chegada a Portugal, como é que se cria a Sair da Casca? Bom, não criei logo no primeiro dia quando cheguei, mas eu já vinha da política, como tu disseste, de um grande envolvimento com organizações não governamentais. Tinha experimentado também a participação à criação de empresas e para mim havia coisas que eram muito claras. O modelo do ONG não era para mim, na altura, há 30 anos, não era o setor com maior transparência em termos de carreira, de organização do trabalho, de desenvolvimento até profissional. E eu tinha decidido que eu podia continuar em alianças e em cooperação, mas não como colaboradora de uma ONG. A política, claramente, não era para mim, eu tenho pouca paciência e pouca diplomacia. Mas eu gostava na política desta ideia de dar um contributo para o bem público. E é um sentido muito nobre o nome política, que é estarmos ao serviço da cidade, da construção da cidade. Por isso era uma coisa que era fundamental para mim. Eu tinha adorado estar envolvida em criação de empresas, algumas foram a falências, outras foram um sucesso, mas eu gostei do processo e gostei do modus operandi também de uma empresa. Por isso, eu quando cheguei cá, eu sabia que eu queria trabalhar num projeto meu, também porque era um bocadinho rebelde, tinha dificuldade em obedecer, por isso me surgiu muito também da minha personalidade e dos meus defeitos. Sabia que eu queria ter um impacto no mundo, enfim, pelo menos em Portugal, em Lisboa, na minha zona de influência, para ter esta consistência com todo o trabalho que eu tinha feito, quer na política, quer nas ONGs. Isso era uma dimensão super importante para mim, este sentido de missão. E eu passei muitos meses a visitar o país, a falar com as pessoas, a fazer alguns trabalhos para ter dinheiro para viver, não é? Porque eu sabia que era difícil, sem falar português, ser jornalista ao nível onde estava em França. E na descoberta que eu fiz de Portugal, a primeira coisa que me chocou, na altura, eu cheguei em 91, era alguma falta de recurso na escola. Havia professores incríveis, muito bons, muito dedicados, havia poucas bibliotecas, poucos recursos e pouco material para tratar tudo que eram temas da cidadania. E então eu achei que podia criar um projeto que fizesse ligação entre o mecenato privado, obviamente o envolvimento do Ministério da Educação para validar qualquer ação que seja feita na escola e todos os temas da cidadania que na altura começavam a interessar as empresas. A reciclagem, o cinto de segurança no carro para as crianças, o consumo, etc. Por isso, a ideia da Sair da Casca, ela nasce disso, de uma conciliação entre a minha personalidade, a minha lucidez
sobre o que eu conseguia fazer e não conseguia fazer, e também uma tentativa de perceber como é que eu podia ser útil para Portugal. Mas não te assustou no 90, 91, por aí, ter que montar um projeto com o Ministério da Educação, ou seja, basicamente mudar imensa coisa aí na escola, nas crianças? Não, Super não. jovem, porque foi há 30 anos que tu eras super jovem, Sim, ainda mais. ainda mais do que agora, vinhas da França, não falavas português, vieste para cá porque o teu marido é português, e vamos a isso, vamos mudar aqui a escola em Portugal. Não queria mudar a escola, queria dar um contributo para que os professores tenham a escolha, e que as escolas tenham a escolha também de fazer ou não desenvolver projetos de educação para a cidadania sobre o ambiente, etc. Mas quem tinha a decisão final era sempre a direção da escola, os professores, não é? E assim, quando tu participaste, quando tu trabalhaste a sério no mundo das ONGs, e as minhas não eram minhas, mas eu trabalhei como voluntária em organizações não governamentais muito relacionadas com a grande pobreza. E no meu caso, quem estava à frente desta organização era uma pessoa que tinha passado alguns anos da sua juventude nos campos de concentração e quando saiu, em vez de desesperar da humanidade, começou a envolver-se nos movimentos para mitigar a grande pobreza. Não tens dúvidas nada, tu achas que tudo é possível, porque se isso foi possível manter esta esperança depois do que aconteceu, desta estratégia, desta tragédia, peço desculpa, tudo é possível. Por isso eu não tinha dúvidas. Também já tinha participado na criação de projetos empresariais, como eu disse, eu sabia que alguns podiam ter sucesso e outros iam falhar, mas francamente eu prezo muito a minha independência. Eu achei que era uma aventura. Também era a altura em que Portugal entrava na União Europeia, havia tudo para fazer. E por onde é que começaste? Então, por onde é que eu comecei? Primeiro, para tentar organizar a minha cabeça, as minhas ideias, aprender português a sério, de uma forma bastante disciplinada, tentar conhecer o país, falar com muitas pessoas, falar com amigos dos amigos do meu marido, falar com os amigos da minha sogra, com a minha empregada, para perceber um bocadinho qual era o contexto e a realidade, tentar marcar reuniões quase cada dia da semana. Eu tinha este objetivo de conhecer alguém, não sabia para fazer o quê, mas para criar esta rede de contactos. Não havia internet na altura. Eu tinha um telefone que demoraram tipo 4 meses a instalar e as páginas amarelas. Por isso, eu dependia muito do meu ecossistema, da família e das pessoas que eu podia encontrar também, assim, até quase por acaso. E o que eu comecei a fazer era tentar perceber, ok, então eu quero contribuir para a educação. Fui falar com o Ministério da Educação e fui super bem recebida. Eu disse que, obviamente, as regras do jogo iam ser as regras do Ministério da Educação. Na altura, a Comissão Europeia estava a criar um manifesto, uma declaração de intenção para apoiar este tipo de mecenato educativo nas escolas em países que estavam a entrar na União Europeia. E em países que ideologicamente podiam aceitar este tipo de colaboração entre o setor privado e o setor público. E por isso, como Ministério da Educação em Portugal, escrevemos algumas regras. E depois, olha, o que é que eu fiz? Eu pedi a alguns amigos para me apresentarem os seus diretores de marketing, e eu fiz uma coisa que eu peguei nas páginas amarelas, escrevi cartas, foi a minha empregada e o meu marido que corrigiram na altura. Tínhamos um computador para os dois, não é? Quando eu tinha computador, podia fazer as cartas. Fui à estação de Correios de Santa Polónia e eu mandava os faxes e as cartas. E mandei 2 cartas, uma para a SONAI, para o engenheiro Bermir de Azevedo, e uma para uma associação dos açucares em Portugal, porque eu achava que as duas indústrias ou entidades económicas podiam ter interesse em defender um consumo mais sustentável. E funcionou. E o engenheiro Belmiro respondeu-te? Respondeu. Eu tive uma reunião com o responsável de Corporate Affairs da SONAI na altura. Bom, eu era francesa, falava super mal português, mas eles faziam um esforço para falar inglês ou francês comigo. Eu não sabia bem o que é que eu queria vender, na realidade. O que eu sabia é que, de um lado, tínhamos o grupo português, talvez de referência, com um líder empresarial já bastante envolvido nas questões, não se chamava sustentabilidade, mas ambiental.
Eu sabia também que o consumo era um tema que era ao mesmo tempo visto de uma forma positiva, mas também de uma forma negativa, e que neste caso era Modelo e Continente, o Subcontinente, já não me lembro, podiam ter um papel super ativo para, com pessoas muito orientadas para a pedagogia e para os conteúdos, criarem programas educativos, e neste caso foi sobre a reciclagem, sobre a alimentação variada, sobre o que é um consumo, até chamávamos isso um consumo sustentável, só foi super à frente. E então, francamente, foi uma colaboração. A empresa quase não existia, não é? Na altura. Foi uma colaboração. Também na mesma altura tínhamos feito um trabalho para a Claire Asile sobre o que é ser adolescente em Portugal. E isso foi muito giro porque pedimos às escolas todas, era tudo por correio. Vocês não se lembram disso? Eu lembro. Tínhamos uma lista do Ministério de todas as escolas secundárias do país, mandámos uma carta a cada escola para saber se os adolescentes estavam disponíveis para escrever uma frase, uma carta, uma citação sobre o que era ser jovem português em 93, 94, e com isso fizemos um mega estudo sobre a juventude em Portugal. Por isso, eu tive imensa sorte que em 6 meses ganhei 3 projetos com 3 empresas de referências que percebiam que o setor privado tinha um contributo a dar para, quer educar para a cidadania, mas também para ouvir, o que hoje a gente fala dos stakeholders, das partes interessadas. Neste caso, era importante na entrada, ou depois da entrada de Portugal na União Europeia, perceber quais eram as aspirações, expectativas, os sonhos da juventude. E assim nasceu a Sair da Casca. Exato, até porque o primeiro projeto que nós fizemos com a Procter & Gamble chamava-se Sair da Casca, e eu achei gira a ideia do Sair da Casca, que era basicamente, enquanto vivíamos numa sociedade em que havia um silo onde estavam as empresas, as universidades estavam ao lado, as ONGs estavam numa outra caixa, e achei giro o nome da Sair da Casca porque é exatamente a nossa ambição. É pôr as empresas e as partes interessadas num diálogo constante, mesmo quando não estão de acordo, mesmo se há polémicas, pelo contrário, criar o debate para, neste caso, as empresas saírem da casca, crescerem e ficarem mais abertas para as suas partes interessadas. Pensar out of the box. Que a gente, também isso, mas sobretudo agora pensar fora dos limites, das fronteiras e das ideias feitas que temos cada um no nosso setor. E como é que foi a evolução? Porque se foram 30 anos, estamos longe das escolas e do que é ser adolescente, sim, nos anos 90 em Portugal. Como é que foi essa evolução? Bom, mesmo assim, esta área ainda existe na Sair da Casca. Já não é o core business, mas isso permitiu conhecer muito bem o mundo da educação. Muito bem, razoavelmente bem, as famílias em Portugal, e todas as questões fazem parte da vida cotidiana. Os problemas da reciclagem, da saúde e da segurança, da prevenção da saúde, ou seja, uma data de problemáticas sociais, societais, ambientais. E à medida que estávamos a progredir no nosso conhecimento e que estávamos a criar conteúdos que depois foram reconhecidos pela FAO, pelas Nações Unidas, ganhamos imensos prémios, isso ajudou imenso também. Conseguimos criar confiança também com os nossos clientes. Fomos desafiados para fazer o que fazíamos, já não para a comunidade escolar só, mas para os colaboradores, ou seja, falar de nutrição, de alimentação, de uma forma divertida, mostrar uma preocupação. Isso foi há 30 anos, não é? Mostrar esta preocupação, olha, com o bem-estar, que está na moda hoje. Estavas muito à frente. Eu não, os meus clientes. Era importante esta comunicação interna. Havia pouca comunicação interna e então nós pegamos nisso, na educação e mobilização dos colaboradores. Uma vez ganhamos, e aqui era com comunicação e os recursos humanos. Depois, há pessoas que pensaram, ok, mas se isso funciona na relação com a comunidade, com os recursos humanos, eventualmente nós podíamos pensar de uma forma mais alargada e pensar em todas as boas práticas das nossas empresas, e aqui começamos a trabalhar na área da estratégia, ou seja, nós crescemos. Eu não gosto da palavra orgânica, porque eu não percebo o que quer dizer. Não sei se foi orgânico, mas claramente, à medida que os projetos eram desenvolvidos e que os clientes podiam constatar a qualidade
e do seu reconhecimento nacional e internacional, criaram oportunidades para nós também podermos crescer. E hoje a mobilização continua a ser super importante, porque há muita gente ainda que pode não perceber o que é isso da sustentabilidade, quais são os dilemas, ou seja, nós temos de democratizar ainda mais os conceitos de desenvolvimento sustentável. Do outro lado, claramente, hoje as áreas de negócio da saída da casca são a estratégia, a relação das empresas com as partes interessadas, o reporting, as alterações climáticas e os planos de adaptação e também um tema, e nós também, através das escolas, começamos a sentir também esta parte social no trabalho com os colaboradores também percebemos a dificuldade às vezes das famílias em Portugal e então começamos a desenvolver projetos de investimento na comunidade em que as empresas financiam organizações sociais para maximizar o seu impacto e para terem também um impacto social indireto. Isso é um tema muito importante para ti, as organizações e as iniciativas com impacto na sociedade, na pobreza, trabalhar essas áreas. É uma área que te é particularmente cara, não é? Sim, eu tenho um sentido de missão desde a minha infância, por isso, mais uma vez, Sair da Casca, que já não é um projeto, hoje é uma empresa. Sair da Casca tem uma missão social e ambiental. A mim, particularmente, me tocam os aspectos sociais por questões também da minha vida passada, etc. E também pela relação que eu tive com a extrema pobreza, sempre muito ligada à educação e porque também eu sei que não é assim tão difícil as empresas que todos os anos dão 200 milhões de euros à comunidade, ou seja, às instituições, temos 200 milhões de euros todos os anos. São 2 bilhões em 10 anos. Ou seja, eu acho que aqui conseguimos, com uma reflexão, com algum distanciamento, maximizar o impacto. Temos ONGs extraordinárias em Portugal que permitiram, durante a crise, ao país manter a sua coesão social. Por isso toca-me por razões pessoais e também intelectuais, não é? Porque eu acredito que este tecido em Portugal das organizações sociais é um pilar extremamente importante, que recebe uma delegação de competências do Estado, mas também de nós todos, os cidadãos, porque cada um de nós tem um filho numa escola de música ou numa escola de futebol, tem um pai ou pode ter uma mãe num lar, não é? Ou seja, todos nós temos contato com a economia social e solidária sem ela ser visível. Claro. Eu acho que aqui sim, a aliança entre as empresas, vamos dizer, da economia normal, tradicional e a economia social é riquíssima e pode criar imenso valor para o país. E a minha missão na vida é isso, é tentar criar impacto. Só para percebermos melhor, de que projeto é que estás mais orgulhosa aí nesse campo? Sei que são muitos, fazes imensa coisa, assim um que tenhas trabalhado recentemente, ou menos recentemente. Então, os projetos First Thing First, eu acho que nós trabalhamos muito com a Missão Continente, e a Missão Continente é um projeto super popular. Não é nada um projeto que toda a gente conhece. A Missão Continente. Os consumidores estão a contribuir e o que nós ajudamos a fazer na Missão Continente é um bocadinho estruturar a atuação, escolher causas, avaliar o impacto que o continente de um lado e os clientes do continente tiveram no financiamento de projetos sociais. E isso eu tenho orgulho, porquê? Porque a Missão Continente fez 20 anos, porque há 6 meses, um ano, deram-nos autorização, nós tivemos a honra de fazer a primeira avaliação de impacto, e é muito raro em Portugal haver avaliação de impacto de financiamento do setor privado para as ONGs e organizações sociais, que é um trabalho super ingrato, não tem assim um rigor científico de 100%, estamos a trabalhar com mudanças humanas que demoram muito tempo, ou seja, foi muito corajoso fazer isso, e isso eu tenho imenso orgulho. Eu adoro também o projeto que fazemos nos Açores, com a Bela, Terra Nostra e as Vacas Felizes, porque é um projeto que parte quase da erva, da padaria, da vaca, da pastagem, 365 dias por ano, e de uma interrogação que é como é que podemos criar um produto premium, um melete de pastagem, numa terra relativamente isolada, mas que tem características únicas que se transmitem aos alimentos e à sua produção agrícola. E este projeto é genial porque ele liga o impacto ambiental, o rendimento do produtor, a própria capacitação e formação do produtor,
a preocupação enorme com o bem-estar animal, com a qualidade nutricional para o consumidor, ou seja, é mesmo um projeto de sustentabilidade pelo que ele toca e foram envolvidos as pessoas da fábrica, enfim, todas as partes interessadas foram envolvidas, foram ouvidas e nós conseguimos criar aqui um círculo virtuoso em que eu acho que cada parte interessada, no final, tem mais valor hoje. E o ambiente também. Por isso, eu tenho também imenso orgulho. E talvez a última coisa, não é um projeto, foi uma aventura. Nós, acho que foi em 2010, Portugal não estava muito bem, o mundo não estava bem, mas em Portugal a crise foi bastante terrível. E nós queríamos muito, como sair da casca, sensibilizar as empresas para o seu papel, exatamente para o financiamento das organizações sociais. E porque eu tenho amigos muito bons em vários países do mundo, conseguimos convidar a Portugal o Mohamed Yunus, que é o Prémio Nobel da Paz, foi um dos pais do microcrédito. E aqui foi incrível, porque tivemos a Caixa Geral de Depósitos, tivemos a Fidelidade para ajudar-nos a montar um evento, tivemos 50 CEOs e presidentes das maiores empresas do país. E bem, eu acho que neste dia, não é que depois, não sei se posso dizer que teve enormes consequências, para nós sim ficamos super motivados para continuar com os nossos clientes este caminho para um investimento social, e isso eu acho que foi um impacto positivo, não só para sair da casca, mas também para o tecido da economia social. Agora, para mim, francamente, foi uau, já cheguei aqui e eu tive, francamente, orgulho do caminho, porque quando cheguei a Portugal, mais uma vez, falava muito com o meu marido e a minha empregada. E a minha rede de network era zero. Ora, vocês sabem, num país como Portugal é super importante, em todos os países, mas cá há um ecossistema onde as pessoas se conhecem todas, estudaram juntas, etc. E eu não fazia parte nada deste ecossistema. Claro. Não, tens muitos motivos para estar muito, muito orgulhosa do teu percurso. E justamente da mesma forma que tu evoluíste, aqui estas noções de responsabilidade social, responsabilidade corporativa, desenvolvimento sustentável, também foram evoluindo. E eu gostava que tu nos fizesses aqui um overview sobre estes temas e porque é que agora se deve falar, ou se fala mais, de sustentabilidade corporativa. Como é que está a evoluir? Como é que estão a evoluir estes termos? Então, vamos dizer que na pré-história a gente falava de cidadania empresarial, acho que é um conceito que é claro para toda a gente. Depois fala-se, infelizmente, de responsabilidade social ou de responsabilidade social corporativa, e aqui começam os problemas, porque houve um mal-entendido. E ainda hoje há muitas pessoas com dúvidas sobre a definição dos conceitos. Por isso, eu vou dizer, como diz a União Europeia, a responsabilidade social corporativa é a forma como as empresas respondem aos desafios do desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável é um conceito super interessante. Nasce nos anos 80, tem uma definição oficial em 87, mas basicamente ele aparece no momento em que é o fim da Guerra Fria, o fim da descolonização, o mundo está a reorganizar-se. Nós não podemos falar da cooperação Norte-Sul, como falávamos, talvez com algum paternalismo. Consideramos todos os países como pares, como iguais. E nas Nações Unidas há esta ideia de como é que podemos estar todos aliados à volta de um desenvolvimento. Mas que tipo de desenvolvimento? Então é um desenvolvimento que protege o ambiente e a natureza e respeite, vou falar de uma forma muito simplista, os direitos humanos, a dignidade humana. Ou seja, numa fase de desenvolvimento económico, porque também era um bocadinho o boom, começou a ser o boom da globalização. Por isso, esta visão extremamente optimista, ligada mais uma vez à globalização e esta visão de um futuro super positivo, se conseguirmos manter a dignidade dos seres humanos, não é? E a proteção do planeta, para assegurarmos também uma boa qualidade de vida às futuras gerações. Isso é o que nós chamamos o desenvolvimento sustentável. E isso diz respeito a todos os países que assinaram os princípios de sustentabilidade, todos os países das Nações Unidas. E depois, obviamente que como cidadãos dos países,
E como empresas, nós temos um contributo para dar para o desenvolvimento sustentável. Então, daqui nasce também a sustentabilidade corporativa, a sustentabilidade das empresas, que abarca a dimensão económica, também a dimensão da própria organização, transparência da empresa, o pilar social e o pilar ambiental. Mas mesmo assim ninguém deixou cair completamente a responsabilidade social e então muita gente achou que então, o sustentável é o ambiente e a responsabilidade social é o social. E isso é um erro crasso e até é um bocadinho perigoso. Hoje, por exemplo, temos um desafio ambiental enorme, que são as alterações climáticas. Okay? E as alterações climáticas acontecem pela quantidade de pessoas que temos no planeta para as quais estamos a produzir. E estamos a produzir porquê? Porque tivemos durante décadas fontes fósseis super baratas, muito acessíveis, que permitiram a mecanização, a produção, a alimentação, a saúde, termos todos um telemóvel, ou seja, a globalização. Sem as energias fósseis não teria existido também. Por isso é muito difícil ser preto branco e a sustentabilidade é só feita de nuances e de arbitragens. E é indispensável nós relacionar sempre os pilares todos, porque vamos ter de fazer escolhas e claramente, por exemplo, as alterações climáticas vão ter consequências na saúde humana. Já têm consequências na saúde humana. Vão ter consequências, eventualmente, no acesso à alimentação. Okay? Por isso, a sustentabilidade é muito mais interessante do que se chama hoje, então, é nova nomenclatura ESG, que é ótima numa dimensão para a qual ela foi criada. O ESG são três, como é que diz? É um acrónimo, não é? Para caracterizar três dimensões: ambiente, governance, governação e social, que são critérios de avaliação que o mundo financeiro usa para qualificar e caracterizar investimentos, portfólio de empresas, por exemplo, para os bancos, portfólios de investimentos para uma seguradora, o tipo de crédito que é feito pela banca, etc. Ou seja, o ESG, ele vem de uma linguagem financeira e é completamente apropriado, porque aqui é preciso ter critérios super rigorosos, muito detalhados, entre cada um destes pilares. Mas falar de ESG, quando queremos falar de sustentabilidade, é tirar toda a riqueza da complexidade e da transversalidade do desenvolvimento sustentável. Portanto, vamos falar de desenvolvimento sustentável. Exato. Muito bem. E aqui nós já costumamos conversar sobre isso. O desenvolvimento sustentável vai transformar toda a organização. O que interessa é transformar o negócio no sentido mais sustentável. Mas tu sabes que aqui nós abordamos muito o tema dos recursos humanos e dos colaboradores. Qual é o papel dos colaboradores neste desenvolvimento sustentável, nesta sustentabilidade corporativa? Ok, então dos colaboradores, o que é que nós podemos fazer, cada um ao nosso nível, nas nossas empresas? Já não para não falar da nossa vida pessoal. Bom, exato. Eu acho que já a nossa maior liberdade está a nível da nossa vida pessoal e aqui cada um vai fazer as suas arbitragens. A nível da empresa, eu acho que pode haver um empurrãozinho para demonstrar ao topo da empresa a motivação, a mobilização. Hoje eu conheço empresas em que são os colaboradores que criaram projetos ambientais ou projetos de voluntariado. Agora, para ser sério, a sustentabilidade ela obriga a mudar, transformar, melhorar o core business da empresa. Por isso, não é só o colaborador, é mesmo a direção da empresa, de acordo com os acionistas, quando há acionistas, mas pelo menos a comissão executiva, que tem de alinhar-se à volta de uma estratégia de sustentabilidade, que é partilhada obrigatoriamente com os colaboradores, que também nasce de uma escuta aos colaboradores, porque eles sabem o que é, quais são os impactos no dia-a-dia, até podem se pronunciar, obviamente, sobre a relação da empresa com os seus colaboradores, e isso é um dos aspectos que vai entrar numa estratégia, mas a decisão, ela vem do topo. Ou seja, tem de haver uma direção, responsáveis das empresas que aceitam de pensar na evolução, na transformação, mas já numa evolução do seu modus operandi. Claro.
porque mesmo, obviamente, é para tornar o planeta mais sustentável e termos um futuro melhor, mas sabemos, por exemplo, que muitas jovens gerações já não querem trabalhar em empresas de energia fóssil, em empresas que tenham problemas com o ambiente, etc. Já sabemos que isso é importante. É importante, mas aqui também há algumas nuances. Eu acho que trabalhar num sector muito exposto, muito polémico, pode ser também uma forma de dar um contributo. Ou seja, todas as empresas têm impactos positivos e negativos. Nós podemos achar que algumas, as brown, castanhas, têm mais impactos negativos do que impactos positivos. Agora, se queremos acompanhar a sua transformação, é preciso também que elas tenham alguns colaboradores. Por isso, eu não tenho nenhum juízo de valor sobre a tipologia da empresa e eu acredito que aqui os colaboradores também podem fazer alguma pressão. Também é verdade que nas entrevistas de recrutamento, o tema das boas práticas, da sustentabilidade, da forma como é gerida e abordada pela empresa é importante. Não sei se... Eu duvido que seja o primeiro critério. Eu não acho necessariamente que esta geração seja mais mobilizada para a sustentabilidade. O que eu acho é que em qualquer geração há sempre 10 a 15% de uma população militantes. Na minha juventude era a política. Éramos todos super politizados. Hoje, os jovens parecem que não estão a acreditar tanto na vida política, os partidos, vamos dizer, tradicionais, por isso podem ser mais virados para o ambiente, para a defesa da sustentabilidade, mas continuam a ser 15 a 18%, ou seja, o ser humano não mudou em 30 anos, isso eu não acredito, não é? Agora, os que são mobilizados, eu acho que sim, eles podem pressionar, eles podem ajudar as suas empresas a melhorar, eles podem ser críticos, como cidadãos, como eleitores e como colaboradores. Muito bem. Falaste há bocado das normas do ESG e a União Europeia vai obrigar, já obriga as grandes empresas e no futuro empresas mais pequenas a fazer relatórios de sustentabilidade. Até que ponto é que os RHs se devem preocupar com isso e qual é o papel aqui deles nestes relatórios? Ok, vão ser as empresas a partir de 250 colaboradores e mais 50 milhões de volume de negócio e já não sei se são 40 ou 50 milhões de ativos. Por isso, vão ser 50 mil empresas em toda a Europa. Preocupar. Não sei se é uma preocupação, mas tem de entrar nesta agenda. Por isso aqui também indo por partes, o que o reporting de sustentabilidade? Já há muitas empresas em Portugal que faziam o seu reporting com uma outra norma, que é o GRI. Bom, os indicadores não são muito diferentes. A forma de os abordar, ou seja, hoje, um diretor de recursos humanos, ele tem de fazer parte do grupo que vai elaborar a estratégia de sustentabilidade da empresa. Okay? Isso é presença mandatória. Depois, a nível do seu departamento, da sua responsabilidade para com os colaboradores, vai ter de pensar na governance do tema colaboradores. Ou seja, como é que são ouvidos os sindicatos, qual é o lugar do diálogo social na empresa, é formal, é informal, não há, só há porque é obrigatório, são ouvidos alguns colaboradores ou alguns grupos de colaboradores, estou a pensar, por exemplo, os clubes para a diversidade, o LGBT, enfim, há vários clubes normalmente das empresas, são ouvidos ou não de uma forma regular, por isso o diretor de recursos humanos vai ter de pensar numa estratégia, que é quais são os meus riscos, e são os riscos a vários níveis, não é só a retenção, a atração, a manutenção, não sei como é que se diz, mas é também riscos físicos, riscos de bem-estar e de saúde mental, higiene e segurança, riscos do colaborador ficar desatualizado ou não, risco de burnout, riscos ligados à diversidade, enfim, são riscos, oportunidades e impacto. Ou seja, o diretor de recursos humanos amanhã tem de ser capaz de informar o seu comitê de direção para dizer, ok, a minha visão é esta, os nossos maiores riscos em termos de recursos humanos são A, B, C, D. Eu posso evidenciar isso porque já ouvi algumas partes interessadas, nomeadamente os colaboradores, os tipos do chão de fábrica, mas também as chefias,
Eu ouvi também os trabalhadores das agências de trabalho temporário que trabalham connosco nos call centers. Eu posso garantir que o meu fornecedor de call center tem uma política de due diligence para ter cuidado com a origem das pessoas, a forma como chegam, têm papéis, não têm papéis. Bom, isso hoje em dia em Portugal não é assim um grande problema, mas às vezes podemos ter fornecedores em países em que os direitos humanos não são assim tão respeitados, ok? Nós aqui todos ouvimos falar também de trabalhadores na agricultura que trabalham para grandes marcas e cujos passaportes ficavam nas mãos de um capataz qualquer. Bom, por isso, às vezes, não estamos completamente ao abrigo deste tipo de situação. Por isso, o diretor de recursos humanos tem de ter uma visão super estratégica. Como é que ele vai responder a estes riscos, aos impactos negativos? Ele tem de escrever uma estratégia. E esta estratégia tem de ter metas, target, onde é que vamos, um plano de ação. Por isso, se antigamente, vamos dizer que tirávamos o retrato, fotografia do que acontecia ao nível dos colaboradores, hoje temos de ter um compromisso mensurável face aos nossos riscos materiais, e a materialidade é realmente o que é relevante. Na nova regulamentação há indicadores e são sobretudo indicadores que são mandatórios e outros que só vão aparecer se forem relevantes para a vossa atividade. Por isso, todo este trabalho de reflexão, o diretor dos recursos humanos tem de fazer com os colegas das outras áreas, porque depois já Claro, é um trabalho global. Exatamente. Por isso, só no fim, quando sabem o que é relevante, qual é a matriz de risco, o que é material para a empresa, que realmente a que têm de responder na matéria de oportunidade, etc., é que vamos identificar então as métricas que vão ser acompanhadas para além das métricas que a gente já sabe, é só ler o documento e também é um podcast que explica de uma forma muito clara o que é obrigatório e o que será para reportar só no caso de ser relevante. Obviamente que aqui as questões todas de igualdade de género, de paridade, para o mesmo trabalho, o mesmo salário, têm uma dimensão bastante importante. E aí também temos a nova Sim. Estamos a escapar a diretiva europeia, estávamos a escapar a palavra sobre o Equal Pay, a transparência e a transparência salarial. A nível dos indicadores, não são tantas novidades, mas o que é que vai ser preciso é identificar o que é que são os vossos KPIs de target, de objetivo. Eu daqui 2 anos quero transformar isso desta forma para chegar a este resultado. Okay? Não são indicadores de resultado tipo fotografia, são mesmo objetivos que vão ser cumpridos ou não. E isso é que eu acho que muda tudo. Para além, obviamente, de formar uma data points, mas eu acho que isso, pelo menos nas empresas, nas grandes PMEs e nas grandes empresas, já há uma cultura de reporting e de indicadores. Porque falaste há bocado em empresas de mais de 250 colaboradores e 50 milhões, mas pouco a pouco vai descer. Mas não é obrigatoriedade que vai descer. O que vai descer é que, por exemplo, eu recruto muitas agências de trabalho temporário, muitas pessoas através de agências de trabalho temporário, e eu vou pedir aos meus fornecedores de recursos humanos, não é? De pessoas, para me garantir os seus processos de due diligence de direitos humanos, o facto de praticarem o pagamento igual para homens e mulheres, a não discriminação, ou seja, são as empresas clientes que vão começar a pressionar as outras empresas, que vão começar a pressionar os outros, ou seja, vai ser uma bola de neve. Mas para quem não está ao abrigo da regulamentação, ninguém diz que é preciso fazer um relatório de sustentabilidade da dimensão e com profundidade que nós estamos a pedir às empresas maiores, não é? Agora, é preciso ser muito claro sobre os indicadores e os planos de ação que nós, como clientes, queremos ver. Bom, e aqui é verdade que para quem está na cadeia de valor vão receber pedidos de toda a gente, por isso também era bom haver um certo alinhamento. O que é que nós, que compramos muita tipologia de serviço A ou B, o que é que esperamos ter como informação? Isso está só a começar, eu acho que vai haver uma organização depois setorial, por exemplo.
não podemos pensar somos uma empresa pequena, isto não é para nós, porque somos uma empresa pequena, mas se queremos trabalhar com empresas grandes... Vamos ter de fazer. Agora, as empresas grandes, era bom não ser cada um com o seu formato questionarzinho e haver um certo alinhamento também para as outras empresas não passarem a vida a fazer report, não é? Exatamente. É um bocadinho o que está a acontecer agora. Mas é assim, é o início, há tudo para montar, há imensos fóruns, grupos de trabalho, cluster que vão tratar disso. Não? Tudo se vai regular. Sim. E como é que podemos mobilizar aqui as equipas, os talentos para esta sustentabilidade, para estas políticas? Ok. Primeiro, talvez, pensar um bocadinho quais são os temas para além da parte regulamentar que são importantes para os recursos humanos, mais uma vez, independentemente da regulação. Eu acho que há um tema, o bem-estar está dentro da nova diretiva e vai ser preciso responder sobre isso, por isso aqui todas as grandes empresas para as quais é relevante, e eu duvido que não seja material para toda a gente, eu gostava de conhecer uma empresa para a qual não é um tema material, enfim, mas, por exemplo, temas como o futuro do trabalho ou a cultura de sustentabilidade não são temas que entram dentro da regulamentação. Só se os stakeholders acharem que é material. E então aqui a empresa pode dizer, para além de reportar sobre não sei quantas coisas, no caso da minha empresa, achamos que esta temática é super importante. Mas isso é importante a nível da empresa e da mobilização. E aqui eu vejo em várias dimensões. Primeiro, responder à diretiva, criar grupos de trabalho, obrigar toda a gente a fazer reporting, sem explicar às pessoas que o reporting ele tem uma função, que é ajudar a monitorizar as mudanças. Estas mudanças elas têm um objetivo, que é contribuir para um projeto político da União Europeia que quer fazer uma transição energética, ecológica, a mais justa e equitativa possível. Por isso, o relatório que vai dar tanto trabalho a tanta gente não é uma peça de papel que vai apenas para a banca, para os acionistas, para os investidores. Ele é o repositório de informação e a materialização da nossa estratégia de sustentabilidade. E esta é a parte gira e entusiasmante. Por isso, eu acho que muito mais interessante, quando eu vou exigir a um colaborador de Lambert, não sei quantos ficheiros de Excel, até as tantas na noite, para estarmos em compliance com a Corporate Sustainability Directive, eu acho que é melhor a pessoa saber que ela está a fazer parte de algo que vai ajudar a empresa e a sociedade como um todo a refletir e a tomar medidas para uma melhor proteção do ambiente, porque também não é só o clima, não é? Vai ser a biodiversidade, ou seja, todos os impactos que as empresas podem ter a nível ambiental também, e com uma preocupação da vida digna, de alguma qualidade de vida para não deixar ninguém por trás. Isso é a finalidade. Que todas as pessoas de uma empresa tenham contacto, estou a pensar numa formação ou de uma forma ou de outra, também conforme as funções das pessoas, com estas temáticas para perceber para onde é que vamos e porque é que é preciso fazer estas coisas todas. Somos um elo de ligação e todos vamos dar um contributo. E depois cada um, em função da sua responsabilidade, do que faz, do seu conhecimento da empresa, da sua área de expertise. Mas claramente eu dar ordens às pessoas sem explicar qual é o contributo global que isso vai provocar, eu acho que é uma pena. Estamos a perder uma oportunidade de mobilização. E depois, quando explicamos, também surgem as ideias, surgem práticas mais inovadoras, surgem pessoas que eventualmente não fazem parte da direção, mas que conhecem o dia-a-dia, não é? E a parte operacional, que podem fazer sugestões que têm imenso valor. Por isso, hoje há imensa coisa entre todas as formações nas universidades, todas as formações dadas, por exemplo, pelo Grécia. Eu faço parte do Grécia, que é a maior associação em Portugal, uma coligação de empresas para com a sustentabilidade. Temos uma área de capacitação, temos dezenas de webinars gratuitos para membros e não membros. Para os membros temos workshops, temos conferências, também mais uma vez há uma grande oferta nas universidades, mas pode ser também, existe hoje uma coisa muito gira, que é o Mural do Clima, que é um jogo de tabuleiro, dura 3 horas para percebermos
porque é que aconteceram as alterações climáticas. Acontecem pela demografia, pela atividade humana. Ou seja, há uma causa, e a causa é a nossa existência, é isso que nós queremos preservar também quando queremos preservar o ambiente, não é? Bom, por isso existem dezenas de soluções, e eu acho que faz parte para mim hoje de uma nova responsabilidade dos recursos humanos, que é nos planos de formação introduzir formação em sustentabilidade. O que é uma governance de sustentabilidade? Obviamente o que é a regulamentação, mas não só isso. Quais são todas as questões? O marketing responsável, o que é? O que é o greenwashing? Toda a gente fala, mas, no entanto, continua um bocadinho a estar em vigor, não é? O que é fazer um plano de sustentabilidade? Qual é o papel? Diversidade e inclusão, o que tem a ver com a minha empresa? Por isso, são dezenas de temas sobre os quais os colaboradores precisam de receber formação. Claro. Eu tinha ainda uma última pergunta para ti, exatamente sobre esse tema da diversidade e inclusão, que é provavelmente a temática da qual falam mais os diretores de recursos humanos e que é muito cara para eles, mas muitas vezes sentem que fazem coisas pouco palpáveis e vamos lá dizer a verdade, muitas vezes é bonito só dizer que somos diversos e inclusivos e na realidade por trás não há quase nada. Qual é a tua opinião aqui sobre este tema nas empresas? O que é que podemos fazer? Bom, várias coisas. Primeiro, nós fizemos contigo um estudo, 2021, 21, em que claramente foram algumas centenas de pessoas de recursos humanos que responderam, menos de metade das empresas tinham uma política. No ano passado também participámos num estudo sobre o desenvolvimento humano em Portugal, em que nós vimos que 14% dos colaboradores não conhecem as boas práticas de responsabilidade social das suas empresas. Por isso, é uma questão de, às vezes, as coisas existem, ninguém sabe que existem, mas também há outra questão que é para haver práticas que, como não são formalizadas, não têm visibilidade e não posso reportar. E depois temos uma terceira dimensão que é há empresas diversas, não quer dizer que sejam inclusivas. Então, o que é isso? Diversidade é uma representatividade estatística. Eu tenho uma grande parte da minha população de colaboradores que são pessoas que são imigrantes. Ok. Eu posso ter uma equipa diversa. Incluir é diferente. É eu criar os mecanismos e as oportunidades para que amanhã algumas destas pessoas possam ter a ambição de chegar a diretor, chegar a sócio, não sei, chegar a patrão, enfim, crescer na carreira e, sobretudo, porque isso é um bocadinho caricatural, mas ter uma voz na empresa. Bom. Não chega a contratar uma pessoa isso é diversidade. E pô-la no arquivo arrumar isso papéis. É diversidade. Eu, estatisticamente, tenho uma representação das diferentes, não sei como é que se diz em português, dimensões da sociedade. Eu tenho pessoas novas, mais velhas, ponto. Agora, a sociedade portuguesa é uma sociedade bastante homogénea. Por isso pode não ser um reflexo natural pensar na diversidade e na inclusão, enquanto que no mundo anglo-saxónico é super natural. Às vezes é também bastante exagerado, ou seja, parece há que cotas para tudo. Exatamente. Bom, por cotas. As cotas, isso é o tema, eu acho que no caso... Não vamos entrar por aí que já sei que és contra as cotas. Não, eu sou a favor das cotas, eu acho que sem cotas... Não somos uma minoria, as mulheres não são uma minoria. Não, mas precisamos de cotas para fazermos parte dos conselhos de administração. As cotas são ótimas num período transitório, não é para ficar para sempre, porque aqui começa a ser discriminatório. Mas para dar um empurrão, eu não vejo outra solução. Agora, não sei se podemos ter cotas para todas as dimensões da diversidade e inclusão, que são pelo menos 15. Diversidade religiosa, étnica, cultural, background social, idade, identidade sexual, enfim, são imensas. Pessoas com incapacidade ou deficiência, não vamos pôr cotas para tudo, não é? Temos uma lei em Portugal e temos cotas para a integração das pessoas com deficiência nas empresas. Bom, e é ótimo porque esta lei permitiu criar uma sensibilidade, ou seja, de um tema invisível fez um tema visível. Agora, são 2%, 1% em função da dimensão da empresa. E não é fácil, porque as empresas podem ter
uma ou duas pessoas com deficiência ou incapacidade superior a 60%. É por isso que elas vão ser inclusivas. Quando estamos a falar da inclusão, mais uma vez, estamos a falar da criação de condições de igualdade de oportunidades, que é, mais uma vez, o empurrão. É o acompanhamento. E então aqui é que eu acho que é melhor falar pouco, perceber o que para a minha empresa quer dizer diversidade e inclusão. Às vezes temos empresas em que, por exemplo, não há uma harmonia ou há uma má relação entre gerações. Então, para esta empresa, o tema tem de ser realmente trabalhar a relação entre pessoas muito séniores, que têm imenso para passar, e os júniores, que têm outras coisas para transmitir. E às vezes ninguém tem jeito para o diálogo. Temos outras empresas que podem achar que querem ter uma representatividade e uma inclusão para mostrar o bom acolhimento que fazem aos imigrantes. Ok, então aqui é completamente diferente. Aqui nós vamos ter de pensar também que é talvez preciso dar aulas de português ou de inglês, rever um bocadinho o percurso académico destas pessoas, completar, dar formação, enfim. Por isso é um tema super sério e eu compreendo que as empresas têm uma enorme generosidade e vontade de dizer o que fazem, mas depois, quando descobrem a complexidade, começam a recuar. E às vezes não corre bem. Por exemplo, no caso da integração de pessoas com deficiência, não corre sempre bem. Também, se eu sou uma pessoa com alguma deficiência e que sou único na minha empresa, posso me sentir um bocadinho no gueto, não é? Claro. Há outras formas de ser inclusivo e uma das coisas que eu defendo é também podemos ser inclusivos de uma forma mais humilde, por exemplo, financiando negócios sociais. Na Sair da Casca, nós tentamos que os nossos clientes apoiem o Café Joyeux, a Semear, todas as organizações com algum modelo económico que permite também criar emprego, a crescer também, que tem um restaurante muito giro na AGAS, enfim, há muitas experiências piloto e organizações até muito consolidadas hoje. Estou a pensar na Arcil, não me lembro, mas não é em Lisboa. Na Lausanne? Talvez Lausanne, exatamente, que tem carpinteiros, que têm muitas profissões dentro da associação, que vendem os seus serviços às empresas da região. Ou seja, eu posso ter também uma responsabilidade de comprar, não é, a empresas sociais ou empresas de inclusão, aqui, a sua força de trabalho de uma forma indireta, e posso também ser um investidor no social. Ou seja, a inclusão ela tem imensas dimensões, e eu acho que é preciso, por cada dimensão relevante para a empresa, aqui sim é preciso uma estratégia, um plano de ação. Pensar na empresa, no seu negócio, fazer um diagnóstico conforme a empresa ver o que é que faz mais sentido. Somos ou não somos inclusivos? Quem Exato. diz? Não é? Claro. Não sou eu que vou declarar isso. Eu tenho de ouvir as pessoas. E não sou inclusivo em quê? Quais são os fatores mais objetivos possíveis? Porque aqui também entramos em dimensões muito íntimas. Por isso, olha, eu acho que é um tema essencial. Eu acho que aqui temos sim o crivo dos jovens, são super sensíveis à tolerância e à abertura, por isso temos claramente de melhorar, mas eu acho que temos de ter imenso cuidado com a demagogia, com os efeitos de anúncios e com o social washing. Façamos as coisas discretamente e quando temos alguma coisa bem com uma reflexão, então sim podemos comunicar e até encorajar outras empresas a fazer a mesma coisa. E há imensa coisa para fazer. A aprendizagem, nós estávamos a falar, não é? Exatamente. Ou seja, criar oportunidades para uma pessoa poder estar a estudar e a trabalhar ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que a França funciona super bem. Se usa muito lá fora, estar num curso técnico-profissional, uma parte da semana ou do mês e depois estar 2 também... 2 dias na escola, 2 dias e meio, 3 no trabalho. Exato. Isso permite financiar o curso, permite criar uma experiência no terreno, é super precioso. Ou seja, há imensas formas de nós promovermos a inclusão. É preciso um bocadinho de tempo de reflexão para a empresa perceber qual é o caminho que é válido para ela. Natália, são 30 anos, este ano são os 30 anos da Sair da Casca. Como é que vão ser os próximos 30? Olha, não vão ser sempre comigo. Uma das coisas importantes da liderança é preparar a transição, não é? Por isso, para Sair da Casca, eu acho que é um período incrível.
nunca se falou tanto de sustentabilidade, por isso nós temos de continuar a desbravar caminho, ou seja, tudo que é consolidado, que entra no business as usual, para isso eu acho que as empresas não precisam, nós têm de se apropriar, internalizar, nós estamos com as empresas para preparar estas respostas à regulamentação, para pensar nos seus planos de adaptação, enfim, durante os 2 a 5 próximos anos, não há dúvida que isso vai ser uma parte muito importante, que é acompanhar esta mega transição que o sector financeiro obriga a fazer, ou seja, através da União Europeia, mas que eu acho extremamente positiva. Também o que eu vejo é que, como há muito mais sensibilidade, há muita inovação, e eu queria também ter tempo para pensar nas profissões do futuro. Como é que nós, eventualmente, como Sair da Casca, podemos até voltar às escolas para incentivar os jovens a pensarem nestas profissões? Nós vamos precisar de muitas pessoas nas áreas técnicas, vamos precisar de muitas pessoas nas áreas do cuidar, tudo vai mudar, ou seja, a tecnologia está a desenvolver também para mitigar o impacto, o nosso impacto do nosso consumo em termos ambientais, e à medida que a tecnologia vai se transformar, vão nascer novas profissões, para além de todos os analistas de sustentabilidade, mas também vamos ter de praticar uma agricultura bastante diferente, talvez, vamos ter pessoas especialistas, precisamos de pessoas especialistas para instalar painéis fotovoltaicos nas nossas casas. Já é uma profissão que existe, mas vai se desenvolver, a procura é brutal, ou seja, há muitas profissões que são hoje invisíveis, o que são nichos, que amanhã vão ser super importantes. E eu gostava de fazer também um trabalho e de sensibilizar os jovens, graças às empresas, não é? Para termos certeza que amanhã vamos ter os profissionais que precisamos. Por isso é uma área que eu acho super apaixonante. Eu também tenho certeza que possamos dar um contributo na adaptação às alterações climáticas e em todas. E nas consequências sociais, ou seja, como é que aqui uma empresa pode pensar no seu risco, mas também nas oportunidades de adaptação, o que é que ela vai fazer e como é que com isso podemos maximizar o impacto social. Por isso, olha, eu acho que foram 30 anos, às vezes, com algum sentimento de solidão. Isso já não há, ou seja, e ainda bem Sair da Casca já deixou de ser a boutique de consultoria em sustentabilidade. Há muita gente hoje a trabalhar na nossa área e eu acho isso fantástico. O nosso papel é de continuar a sermos pioneiros, de identificar os sinais fracos, por exemplo, o impacto local. É uma coisa, porque eu quando vejo o aquecimento global, a perda de biodiversidade, não é fácil levantar-se de manhã e ouvir as informações, ver as revistas científicas e podemos perder alguma coragem. Agora, quando a gente vê na ótica dos nossos clientes, das empresas, o que é que uma certa mudança de comportamento, do produto ou de forma de trabalhar pode impactar numa comunidade, isso é incrível. Por isso eu defendo imenso. É muito mais fácil eu pensar no meu impacto a nível da minha comunidade, da minha região. Pode ser uma zona, pode ser uma cidade, pode ser até Portugal, do que pensar sempre a nível global, que aqui é um bocadinho mais desanimador. Por isso nós queremos também alavancar o tema do impacto local, demonstrar às empresas que elas realmente, até num espaço de tempo relativamente curto, conseguem ter este impacto positivo. Estou-me a lembrar da Paladin, que nós fomos visitar, e que ali na Gulgã tem um impacto super positivo na zona deles. Criam empregos, não é? Acolheram refugiados, têm toda uma parte de agricultura regenerativa, estão a melhorar os solos, a água, ou seja, e é muito bom ver esta parte viva, não é? Concreta, para nós estamos focados sempre na maximização do nosso impacto, da nossa escala, e não estar a pensar o dia todo nos desafios mundiais, porque aqui claramente às vezes pode dar vontade de desistir.
não vamos desistir. Todos Não. nós podemos fazer alguma coisa à nossa escala. Exato. E eu desejo que a Sair da Casca esteja no mínimo mais de 30 anos e vamos continuar a conversar ao longo destes 30 anos no mínimo. Já vamos ser muito velhinhas, mas vamos continuar a conversar Num lar sustentável. Num lar sustentável, exatamente. Que aí há muita coisa para fazer, mas já não temos tempo para conversar sobre isso. Obrigada pela tua presença, obrigada a todos os que nos estão a ouvir e daqui a 15 dias já há novo podcast. Boa tarde.